Tira esse tabu, corta que dinheiro é só pra homem. Não é, dinheiro é pra qualquer um que queira realmente manusear da forma certa, que queira entender quanto é que eu ganho. Sabe, assim, você precisa se entender primeiro. Quanto é que você ganha? Quanto é que você gasta? Como é que tá sendo compartilhado seu recurso realmente financeiro? O maior motivo de divórcio no Brasil e no mundo é justamente as questões financeiras. E quando a gente vai esmiuçar o que é questão financeira, tem a mentira, tem a sabotagem, tem um abuso econômico financeiro. Existem diversas coisas por trás do dinheiro. Então, quando a mulher acha que ela é esperta o suficiente, não, fiz um monte de compra, numa sacola só, aí ela chega, a gente já vê... Amor e dinheiro. Como construir um relacionamento saudável juntos e a sós. Hoje aqui comigo, para tornar esse relacionamento com um dinheiro um pouco mais leve, um pouco mais gostoso, eu tenho um casal que é parceiraço. Eles estão entre os maiores nomes deste país quando a questão é educação financeira. Então sejam muito bem-vindos hoje aqui, Eduarda e Thiago Monteiro. Oh, que coisa boa. A gente queria, primeiro de tudo, agradecer o convite, né? A gente sabe que é uma super missão, a gente está aqui para transformar vidas. E minha esposa e eu, a gente costuma falar que a gente gosta de transformar vidas através do dinheiro. Então, o lema da gente é como é que você consegue fortalecer e transformar o teu relacionamento através do dinheiro, né? Até porque, quer queira, quer não queira, o dinheiro gira em torno de tudo, assim, né? Há quem olhe com bons olhos, há quem olhe com outros tipos de conotações, mas o dinheiro ele gira em torno de tudo. Se as pessoas que estão em casa estiverem acompanhando a gente e pararem para observar o que está ao redor dela, tudo tem alguma coisa vinculada com o dinheiro. E por isso que é tão importante, principalmente, conversar sobre dinheiro em casal, até porque a gente vai trazer muita coisa bacana. Em casal, em família. Então eu quero trazer logo um dado, Thiago, que você trouxe para mim que me chocou. 6 em 10 casamentos hoje no Brasil terminam por causa de questões financeiras. Então, quando a gente está buscando aquele parceiro, a gente faz lista de eu quero que ele tenha essa estética, ou essa qualidade, ou que torça para o meu time de futebol, mas a gente não analisa os hábitos financeiros daquela pessoa, ou também a visão de futuro. Então, me fala um pouquinho sobre esse namoro financeiro, como você mesmo chamou. Pois é, namoro financeiro, para o pessoal entender... eu sei o que ele gosta, eu sei o que ela gosta, ela ama viajar, ela ama comer tal comida, mas o que é que ela gosta de fazer com relação ao dinheiro? Gosta de gastar muito, gosta de economizar, gosta de investir? Por que é um tabu falar sobre dinheiro? Por que não conversar de maneira mais harmônica? A gente conversava em off que é tão fácil você... eu sei o que meu namorado gosta, o que minha namorada gosta, qual é o time de futebol que ele gosta, que ela gosta, mas... Quando o assunto é dinheiro, por que trava? Por que existe esse tabu na nossa sociedade? A gente tem um tabu por diversas coisas, tanto históricas como culturais, né? A gente não foi treinado para gerir dinheiro, a gente foi treinado para gastar. A gente é bombardeado 24 horas por dia para dizer gaste, 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 consuma, consuma, consuma. E nunca chega uma mensagem para a gente ou algum aplicativo no Instagram dizendo economiza, investe, vai estudar educação financeira. Muito pelo contrário. E aí, este é o principal pivô de rompimentos, não só no Brasil, tá? Mas no mundo. 6 em cada 10 relacionamentos acabam aqui no Brasil, mas isso também é a nível mundial. E tem um dado que também é interessante. Manda. Que é o seguinte, na Inglaterra existem muitos casais infelizes, muitos. Nunca antes na história da humanidade os casais da Inglaterra ficaram tão infelizes. Entretanto, está caindo o número de divórcios. Sabe por quê? Por quê? Questões financeiras. É caro se divorciar lá na Inglaterra e as pessoas, como não têm planejamento econômico financeiro, elas simplesmente preferem ficar juntas, infelizes, a se separarem porque elas não conseguiriam manter um padrão de vida. Ou seja, o dinheiro ele é o maior motivo de separação e hoje é um dos maiores motivos de não separação também. Um dos maiores motivos, pelo que você disse, da infelicidade. Como é que a gente pode evitar isso? Se falar de dinheiro é um tabu e as pessoas têm tanta dificuldade, mas precisa, como começar essa conversa com o seu parceiro? Seja o seu marido ou seja um namorado no início do relacionamento. Primeiro que dinheiro não é tabu, tem que ser conversado mesmo, até porque
num relacionamento, seja um namoro, um noivado, um casamento, enfim, vocês vão sair juntos, tem aquela conta do restaurante, o homem paga, a mulher paga, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? A gente é muito de boa, né? Tem dia que eu pago, tem dia que Duda paga, a gente divide. Inclusive, quando eu quero pagar e ela quer pagar, eu uso uma chantagem emocional, que eu vou dar a dica pro pessoal. Eu chego pro garçom e faço, olha, eu quero pagar e ela quer pagar. Quem você escolhe que deve pagar? Aí, não, você, eu fiz, tá vendo? Eu uso... Realmente engraçado, como a gente vê o quanto já está enraizado. O homem, um garçom sempre fala, não, é ele que vai ter que pagar. E até a própria mulher também, não, é o homem. E isso aí não tem, hoje não existe mais. Até porque quando a gente começa a conversar sobre orçamento, começa a falar sobre dinheiro, a gente vai ver que um tá mais apertado. Então o que é que custa, por exemplo, Duda pagar uma conta? Mia, não tem receita certa. E eu quero perguntar, já que você agora tá com a mão no microfone. Já peguei, já tomei, né? Mulher gasta mais mesmo? Mulher gasta muito, tão quanto o homem. Essa questão que o homem gasta mais do que a mulher, não. Dados estatísticos demonstram que tanto o homem quanto a mulher, eles gastam muito. É 50-50. 49,9 é 50-50, sabe? A mulher tem gastos mais com cabelo, gastos com estéticas, salão, roupas. E o homem, ele já é mais ostentador com o quê? Com relógios, com automóvel. Ele sempre quer um carro do ano, quer um carro melhor. Então, homens e mulheres, eles gastam muito. Se eles gastam muito, como é que então o investimento tem que ser feito em união? Porque vocês me falaram muito quando começa dentro do casamento, começar a falar sobre um planejamento financeiro. Tem que ter esse planejamento em conjunto, a base. Mas precisa também ter um investimento separado, a sós, para essas questões pessoais, porque tem certos luxos que o homem tem e valoriza e certos luxos que a mulher. Perfeito, Como Mia. é que funciona esse investimento em casal, o que é junto e o que é separado, e por que é tão importante existir ambos? O que a gente gosta de trabalhar? O investimento individual, até porque, como você mesma mencionou, a gente tem nossos gostos, a gente tem nossa individualidade. Só que existe também o casal, Eduarda e Tiago, que precisam investir juntos, pensando no patrimônio, no bem familiar, na nossa aposentadoria, que a gente gosta de falar, né, meu amor? O viver de renda, realmente, que a gente sabe o quanto é importante. Então, quando um casal ele começa a pensar juntos e no formato individualizado também, só faz crescer. Ou seja, o que a gente gosta de trazer. Primeiro, você precisa montar sua casinha bem certinha, de forma sólida. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que você precisa fazer a separação dos seus custos. 50% pelo menos precisa ser custos fixos. Ok. 30% os seus custos variáveis. E 20% sem negociação e investimentos. Ou seja, o quanto você ganha independente, caiu na sua conta, é o que a gente chama de pague-se primeiro. Entrou na sua conta, Mia, já tira aí no mínimo 20%, coloca nos seus investimentos. Aí como vocês vão dividir isso, fica a critério também do casal. Então assim, 20% tem que ser inegociável, pelo menos, tá? A gente gosta de trabalhar com a margem de 20%, que é a margem padrão. Mas inclusive a gente caiu um extra qualquer, é investimento. Ó. Se não estava dentro da nossa previsibilidade de recebimento, então tá ali, extra, investimentos. Porque eu não estou pensando no futuro, não estou pensando no agora, estou pensando o quê? No meu futuro. No nosso futuro, no futuro da nossa família. É o não que a gente dá hoje para os sims do futuro que a gente vai colher esses frutos, sabe? Então eu sempre gosto assim, hoje a gente vai estar dando uns nãos para a vida que a gente... viajar, é bom? Poxa, pra é caramba. Delicioso. Mas ir para um salão é uma delícia. Para uma mulher é super bom você estar com o cabelo arrumado. Mas mesmo assim a gente sabe que a gente não pode ultrapassar a nossa receita. Mas aí você entrou num ótimo assunto, viagem. Viagem não é um luxo, viagem é um investimento. Então me explica a diferença desses investimentos. Vai colocar num fundo, vai colocar numa viagem. O que é investimento de curto, médio e longo prazo? Acho que Thiago que... Olha aí a parte do Thiago. Investimento eu gosto. E na verdade, eu gosto de fazer planejamento de investimento e a Duda é a pessoa que toma conta dos recortes do dinheiro. Caiu tanto, ela vai jogar para cá. Caiu tanto, ela vai jogar para lá.
Eu sou a parte estratégica, ela a parte operacional. Mas dá para fazer isso muito bem. Quando a gente... Tudo em casal, né? Tô colocando assim, se você tá com seu parceiro, com sua parceira, faça em casal, é tão gostoso. Mia, é tão bom você ver quando o seu dinheiro tá crescendo e junto com o seu parceiro, sabe? Quando a gente abre nossa conta e a gente vai vendo assim, eita, Tiago, isso é fruto do nosso esforço. Dali, juntos, a gente vai crescendo, vai vendo, vai multiplicando. Isso é muito gostoso, sabe? Então vai, meu amor. Vai, meu amor. Existem vários tipos de investimentos. As pessoas acham que investimentos é aquele bem tradicional. Vou deixar meu dinheiro aqui parado, que vai rendendo. Isso é um tipo de investimento. Como você bem falou, a viagem é um investimento muito bom, porque é crescimento cultural, é desestresse, é autoconhecimento, é muita coisa envolvida na viagem, né? É um prazer muito grande. Como é que se torna um investimento? Eu quero viajar com a Duda. Duda, vamos passar o Réveillon em tal lugar. Quanto é mais ou menos para passar? Em Noronha. Quanto é mais ou menos para passar um Réveillon em Noronha? É X mil reais. Passagem, hospedagem, tem o Réveillon Zé Maré, que é espetacular, tem a gastronomia, tem muita coisa lá. Então a gente vai gastar tanto. Tem 12 meses, um exemplo, certo? Para chegar lá. Vamos imaginar que vai ser ano que vem, final do ano que vem. 12 meses. Quanto é que eu preciso juntar? A Duda precisa juntar para este investimento chamado viagem, onde a gente vai se permitir fazer tudo. Porque assim, quando a gente fala de educação financeira, organização financeira, investimento, o pessoal, lá vem o cara falar que vai cortar café. Não! Veja, o que não pode é você gastar mais do que ganha, porque senão a conta literalmente não vai fechar. Isso vai reverberar em diversos outros gargalos psicológicos. A gente está falando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e diversas outras coisas. Quando você tem um planejamento no qual esses 20% que a Duda falou, dos 50, 30, 20, que ela gosta muito disso, desses 20% a gente já colocou em reserva de emergência, já colocou em investimentos. Eu vou pegar parte desse dinheiro e vai ser para a minha viagem de final de ano, onde este dinheiro eu vou gastá-lo. Eu não vou fazer contas assim. Eu não estou reservando esse meu dinheiro para o meu ano novo. Então, este investimento chamado viagem, os casais podem fazer de maneira bem estratégica. Cada um tem uma conta, pode ser uma conta conjunta, alguma coisa assim. E eu vou depositar aquele dinheiro, a Duda vai depositar aquele dinheiro, onde a soma, depois de 12 meses, vai me proporcionar uma viagem incrível que vai ser inesquecível. Até porque a gente está aqui para fazer momentos felizes e catalogar esse tipo de momentos, né? Não é somente do dinheiro que a gente vive, mas do que ele pode proporcionar. E o quão mais interessante for o meu manejo do dinheiro, é impressionante que mais coisas interessantes acontecem nas nossas vidas, e essas nossas vidas a gente está aqui na nossa cabeça, conversando contigo, conhecendo pessoas importantes, interessantes. Ou seja, é isso que o dinheiro bem gerenciado consegue fazer pra gente. Transformando vidas, Mia, que é isso que a gente quer. Porque assim, fala sobre números, a gente sempre fala que é muito fácil. Mas transformar a vida de alguém através do dinheiro, pra gente faz parte do que a gente quer transformar e passar aí para o mundo inteiro, né, Tiago? Me coloca dentro da casa de vocês. Qual é o momento em que vocês sentam para falar sobre dinheiro e falar sobre plano de investimento? A gente tem um nome que a gente ama, que colocamos. Fala aí, Tiaguinho, para todo mundo. É bem bacana, porque assim, como a gente não tem muita burocracia para falar sobre dinheiro, é uma frescura. A gente tem um Money Date, ou seja... Money Date? Money Date. Traduz isso para mim, para a galera que tá em casa? É um encontro financeiro. A gente tem um dia, um horário na semana, no qual do dia a gente senta, abre as planilhas, pega o extrato bancário, vê o que está certo, vê o que está errado, vê os investimentos, faz uma análise do que passou, faz as projeções futuras, os ajustes. Isso tem que acontecer. Então a gente conversa abertamente sobre dinheiro, traz quais são... O que você está me fazendo pensar agora? Quantas vezes a gente já não viu na novela da Globo aquela cena em que a mulher compra um monte de coisa, esconde no porta-mala do carro, aí espera o marido ir dormir para pegar as sacolas e colocar as coisas dentro de casa para não contar. Sabe como é o nome disso? Se vocês têm toda semana um encontro de dinheiro, não tem como esconder. Não, e não tem para que esconder. E qual é o nome disso? E me fale mais. Isso é infidelidade financeira. Infidelidade financeira. E a gente fala o seguinte, infidelidade financeira, os opostos se traem e não se atraem. A gente começou o bate-papo da gente dizendo que o maior motivo de divórcio no Brasil e no mundo é justamente as questões financeiras. E quando a gente vai esmiuçar o que é questão financeira, tem a mentira, tem a sabotagem, tem um abuso econômico financeiro,
existem diversas coisas por trás do dinheiro. Então, quando a mulher acha que ela é esperta o suficiente, não, fiz um monte de compra numa sacola só, aí ela chega, a gente já viu, inclusive já viu isso acontecer, né, num cliente da gente. Uma mulher fez 5 compras, 5 vestidos, sabia que ia dar DR em casa, colocou tudo em uma sacola, chegou, aí o marido, meu amor, mais uma compra, ela não, foi um vestido só, estava em promoção, assim, assado. Resultado, ela começou a utilizar os vestidos e às vezes o marido percebe na mulher, né? Ele não percebe quando você corta um dedo do cabelo, você não vai perceber. Mas vários vestidos sim. Aí ele questionou, meu amor, outro vestido? Ela, não, meu amor, esse vestido é meu antigo, você que não repara em mim. Ou seja, ela mentiu. Isso é muito sério, porque pode parecer uma besteira, mas é um vício que vai contaminando o relacionamento. Então, quando não tem a simetria financeira, a assimetria cresce bastante e essa assimetria vai fazer com que, por que eu vou economizar meu dinheiro se a Duda não está economizando? Se eu não penso na Duda e não penso no meu relacionamento, eu vou pensando em mim. A minha individualidade acaba ficando um pouco maior do que o próprio relacionamento. E isso pode gerar ressentimento na parte da Duda comigo, vice-versa. Eu começo a ficar sendo não um parceiro, mas um adversário dentro de casa, que a gente já acompanhou isso. E é por isso que o dinheiro é o principal motivo de separação, não só no Brasil e no mundo, e começa com a falta de diálogo aberto sobre dinheiro. O que é diálogo aberto? Vamos sentar aqui. Eu não tenho nunca conversei com minha esposa, ou com meu marido, ou com meu namorado, ou com minha namorada. Mas eu quero fazer isso. Se você parar para pensar, eu pedi para o pessoal de casa entender, só em pensar nisso, algumas pessoas vão sentir um aperto no coração. Como assim? Vou abrir minha conta bancária? Que invasão? Não é invasão, gente. É uma coisa natural, que precisa ser natural, porque casais... E outra coisa, casais que querem crescer, querem prosperar, o dinheiro tem que estar no meio. Ele é um meio, ele não é um fim. E outra coisa, no namoro, até porque as coisas no namoro tendem a piorar ou melhorar. Se a pessoa, por exemplo, é carinhosa no namoro, ele não vai faltar carinho no relacionamento, no casamento. Provavelmente vai crescer com o filho, enfim, ele vai ficar muito mais amável, muito mais presente. O contrário também é verdade. Se uma pessoa no namoro gasta muito, não fala sobre investimento, quando questionada por que comprou, já fica irritada, no relacionamento isso tende a potencializar. Ou seja, o dinheiro ele precisa ser conversado, é o primeiro grande passo para a transformação financeira do casal e prosperidade. A gente fala que o dinheiro é o crescimento patrimonial e matrimonial. E o dinheiro pode ser o fim do matrimônio e o fim do patrimônio. Então, por isso que ele é tão importante de se conversar. E até te completando, né? Diálogo aberto, base. A gente sempre fala, comunicação, ela é a base de tudo. Então, traga ali, Mia, tá? No relacionamento. Isso, me dá um exemplo de como como é que você coloca na prática, ou certo? uma mulher pode sentar junto com o seu parceiro e começar essa conversa. Amor, vamos lá, né? Vamos ter uma DR, não é DR, tô brincando, não, tá? DR Não tem. Na verdade, até acontece Humanidade. logo com a DR. Logo no início, você vai ver, assim, vai sentir um meio constrangedor. Logo no início, quando eu comecei a puxar os extratos, a camisa do esporte, Thiago, ele passando aqui, né, a nossa individualidade também. Tiago, na verdade, não é individualidade, é a nossa intimidade. Tiago ama a camisa do esporte. E quando eu fui puxar o quanto ele gastava com a camisa, porque o nosso é anamnese financeira. O que é uma anamnese financeira, Duda? É saber o quanto Duda ganha, o quanto Duda gasta, como é que tá a vida de Duda, o panorama mesmo. Tiago, a mesma coisa. Então, quando a gente fez planilha aberta, é que isso acontece desde o nosso namoro. Então, assim, caramba, Tiago, na minha cabeça, Tiago gasta R$3.000 com a camisa do esporte. Uma camisa antiga, porque ele é colecionador, então para ele o valor de uma camisa não tá, tô falando assim, não tá no valor, tá no que aquilo representa. E se ali representou aquele montante e para ele não fez diferença dentro do orçamento familiar, não tem problema, Mia. Tudo é um acordo, a gente gosta muito do acordo em casal. Quanto Duda ela pode gastar durante o mês com a própria individualidade dela? X reais. Ótimo, Tiago não vai questionar, eita Duda, você fez seu cabelo, você fez sua unha, você foi fazer sua sobrancelha, comprou uma roupa nova. Não, isso não vai acontecer. Primeiro que está dentro do acordo do casal, está dentro da nossa margem orçamentária, ou seja, não vai ali estar trazendo nenhum transtorno financeiro. Vamos falar a linguagem das pessoas, porque você falou para mim aqui, como que começa em base esse investimento. 50 gastos fixos, 30 os gastos variáveis e 20 de investimento. Perfeito. Agora eu quero que você faça uma autópsia aí. Vamos lá. O que é os gastos fixos, variáveis e os investimentos
de uma pessoa normal, comum. Certo? Comum. Vamos lá, Duda. Gastos fixos de Duda. Plano de saúde, Se tiver condomínio, aluguel, condomínio, tudo que tá dentro da nossa margem financeira do mês. Um exemplo, tudo que você paga todos os meses. Ou seja, você vai ter ali o retrato todos os meses, que não vai ter uma variável, vai ter praticamente um custo fixo. Como o próprio nome diz, variável. Variável vai oscilar. Tem mês que vai dar mais alto, tem mês que, enfim, vai ser menor. E o que está incluso nesses variáveis? Cartão de crédito, viagens, restaurantes, tudo isso é variável. Ou seja, o variável a gente pode fazer o quê? Se tá muito alto, cortar. Entende? Então, assim, viu aí? Poxa, eu tô super apertada, tô endividada. O que é que você faz? Corta. Vê o que você pode cortar do variável. Uma viagem, tô falando assim, tudo viagem, um planejamento, como a gente tinha conversado. Ou seja, quando você planeja a sua viagem, ela não vai estar ultrapassando o seu orçamento. Então, vai estar dentro da sua margem orçamentária de gastos. Então, essa viagem que é importante para você, planeja. Coloca dentro do teu planejamento de vida um sonho que a gente sempre fala que a gente é movido ao que é sonhos. Uhum. Então, a partir do momento que você sonha junto, sonha sozinho, não tem problema nenhum. Coloca como meta, olha, o que é que eu quero agora? Eu quero comprar minha casa própria. Tem gente que aí tá no aluguel, quer comprar a casa própria. Em resumo, coloca como meta o quanto eu preciso economizar, que aí a gente já entra nos investimentos. O quanto eu preciso economizar para comprar minha casa própria, para comprar o meu carro, por exemplo. Então, tudo isso entra dentro de um planejamento, sabe? Então, você precisa se planejar para conseguir comprar, porque se você compra sem planejamento, o que é que você vai fazer? Contrair dívidas. E essas dívidas, elas precisam ser pagas. Então, eu quero puxar exatamente isso. Começou a falar de casa própria, eu quero já puxar para família. Um tema maravilhoso. Lá em casa, eu me lembro crescendo que os meus pais sempre... Esse diálogo sobre dinheiro sempre foi bem aberto dentro da minha casa. E principalmente com meu pai. Meu pai é o money man da casa. Sua referência. Eu acho que é. E quando eu era pequena, assim, 5, 6 anos de idade, ele já começou a dar mesada para mim e pro meu irmão, porque ele queria começar a nos ensinar o valor do dinheiro, o que o dinheiro compra, mas ele também queria que a gente tivesse esse nosso próprio dinheiro para comprar as nossas coisinhas. E eu me lembro que eu salvava praticamente tudo, assim, eu acho que eu recebi uns 15 ou 20 reais por mês, quando eu era pequena, e eu guardava tudo numa caixinha de bala antiga, que eu tinha lavado, claro, colocava meu dinheirinho nessa caixinha de bala e escondia na gaveta de cueca do meu pai, porque eu achava que era o lugar mais seguro da minha casa. Mas eu me lembro que depois de uns 2 anos, chegou perto do Natal, eu peguei essa caixinha e pedi pra minha mãe me levar na loja de brinquedos. E eu peguei uma Polly, que na época custava, sei lá, uns 170, 180. E minha mãe virou e falou assim, filha, eu acho que isso é muito caro pra ser sua mesada, você tem? Aí eu tenho, mãe. E eu lembro que minha mãe ficou surpresa. Como é que minha filha conseguiu juntar 200 reais ganhando 20 por mês? E eu sempre fui assim. E eu me lembro, ao contrário, que o meu irmão pedia dinheiro emprestado pra mim. Como que os pais podem ensinar esses valores? Eu dei o meu exemplo, como foi dentro de casa. Mas vocês estão na casa de dezenas de pessoas. Várias. Como que isso pode ser ensinado para os filhos? Qual é a importância de começar isso ainda jovem? De base, na realidade, Mia, quem você é financeiramente se deu ao longo dos seus 7 primeiros anos. Ou seja, os seus pais, sem eles nem saberem, eu não sei como era a questão financeira deles, no sentido assim, de te ensinar, de base mesmo, mas eles conseguiram te colocar nas tuas finanças sem tu nem imaginar, criando tuas raízes com relação ao dinheiro. Que isso acontece dentro dos nossos 0 aos 7 anos de idade. Ou seja, a Mia que você é hoje, uma pessoa econômica, uma pessoa que já tem suas reservas, tem uma reserva de emergência, tem seus investimentos. Isso tudo se deu graças aos seus pais. Que eu já disse até aqui nos bastidores, eu sou fã do seu pai, viu? Sou fã do seu pai. Porque assim, os filhos, eles realmente são referência. O pai, na verdade, ele é uma referência para o seu filho. É um espelho.
esponja. Sabe aquela esponja que você vai olhando assim e vai filtrando e vai vendo? Então, isso aí acontece de base. Ou seja, o teu pai, a tua mãe, é o teu maior espelho para quem você é hoje, financeiramente falando. Ou seja, eles te educaram muito bem para te tornar a Mia que você é hoje, entende? E então, me dá aí umas dicas de... Compartilha com a gente como que os pais podem estar... O potencial dos pais, né? Isso. Só complementando o que Duda falou, esse dado que Duda trouxe de 0 a 7 anos é da Universidade de Cambridge. É um estudo que fala que quem Tiago é, quem a Mia é, quem a Duda é, quem o pessoal que está acompanhando é financeiramente falando, foi forjado ao longo dos 7 primeiros anos. Como assim? Meu pai não me dava mesada, eu não pagava banco, eu nunca peguei num dinheiro. Mas provavelmente, alguma vez ou várias vezes você já escutou dizendo: filho, não tenho dinheiro, tá pensando que dinheiro dá em árvore? Não, eu saio de casa todos os dias para ganhar dinheiro. Criança, ela é literal, ela não sabe o que é uma metáfora, ela não sabe o que é uma abstração. Então ela vai enraizando as coisas positivas e as coisas negativas do que é dinheiro e do que representa para a família. Se o tema dinheiro traz uma coisa pesada, brigas, conflitos, discussão, provavelmente ele vai ter muita reticência ou aversão ao dinheiro quando chegar na fase adulta. Então ele não consegue economizar como a Mia conseguiu e consegue, por alguma razão que pode ter sido nas raízes. A gente estava conversando, vou trazer para o pessoal também entender, a gente acompanha vários casais, vou trazer um que é bem emblemático. Já era um casal com um poder aquisitivo bem interessante, chamou a gente para fazer a organização financeira deles, mais ainda, e ele tinha um filho, na época de 12 anos mais ou menos. E um moleque muito bom, muito antenado, muito bom, muito antenado, e resultado, ele ganhava R$500 por semana. Poxa, é muito dinheiro, R$2.000 por mês para um moleque de 12 anos. Só que ele estava sendo treinado para gerir as contas dele. Ele pagava, sei lá, o lanche na escola, o final de semana com os amigos. Parte do dinheiro também, ele era responsável para pagar do inglês. Ele tinha algumas responsabilidades com esses 2.000. Ele já estava sendo treinado muito bem, inclusive. Quando chegava no dia 25, dia 26, já no finalzinho do mês, ele tinha o dinheiro economizado, né? Só que quando ia chegando mais pra frente, ele simplesmente gastava tudo. Gastava tudo com besteira. Era esses jogos virtuais para comprar uma arma para ficar mais forte. Ele não economizava nada. Passou o primeiro mês, passou o segundo, passou o terceiro pro quarto. Aquilo já estava incomodando bastante a gente. E aí você tem que se inserir no mundo dele para ele ganhar confiança, né? E eu estava jogando um jogo chamado Mortal Kombat. Acho que as pessoas vão entender que jogo é esse. Só que é o seguinte, na minha época, quando eu jogava videogame, tinha 3 botões. Agora tem 75 botões, que é muito mais botão do que dedo. Não tem nem como, você não consegue nem raciocinar. E aí, apanhando, foi até bom, que eu acho que ele se sentiu mais empoderado. E aí a conversa do dinheiro veio. Eu percebi que ele se retraiu na conversa, olhou para baixo, estava meio que pensativo. E eu insisti e falei para ele: fulano, veja, estou aqui para te ajudar. Eu não estou conseguindo te ajudar porque você não está economizando. Assim, eu estou questionando o meu lado profissional. Talvez eu não seja tão bom quanto eu achava que seria. Joguei para ele. E ele, não querendo que eu pensasse, não é isso. É porque, em resumo, um episódio quando ele tinha 9 anos de idade, ele tinha um cofrinho. E o pai dele colocava o dinheiro no cofrinho, como você fazia lá. Agora imagina se teu pai pegasse aquela tua caixinha de balas cheia de dinheiro e levasse. Não seria uma mensagem bacana para você? Eu ia perder a confiança nele. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu. O pai dele, um cara muito bom, inclusive, culto, enfim, um cara extraordinário. Estava num momento de fúria, e a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, porque a palavra falada, o ato feito, tem um efeito colateral muito grande. E ele foi lá pegar o cofrinho porque ele estava precisando de dinheiro trocado, acho que para pagar alguém. E ele não tinha o dinheiro na hora, ou estava pegado e a pessoa não tinha troco. E quando ele foi pegar, ele já estava irritado. O moleque fez: olha, oi, esse dinheiro é meu cofrinho. Ele: mas eu lhe dei o dinheiro, então eu vou pegar. Pegou e saiu. Esse fato fez com que o grande herói, que é o seu pai, para você, ele também o é para qualquer criança, até seus 10, 11 anos, que aí depois vira um youtuber, um jogador de futebol, mas até os 10 anos geralmente é a família, é o pai. E aí, o grande herói, o protetor dele, o provedor, chegou para ele e fez: esse dinheiro não é seu, é meu e eu vou pegar a hora que eu quiser. Isso fez com que ele criasse uma repulsa à economia. Então, na cabeça dele, se a qualquer momento meu grande herói, meu protetor pode pegar o meu dinheiro, por que eu vou economizar?
então eu vou gastar. Então, por isso da importância da educação financeira de base. O pessoal pode estar dizendo, caramba, mas eu não tive educação, eu sou endividado, eu sou devedor, como é que eu faço? Aprende ensinando teus filhos. Você é o maior reflexo, você é o maior espelho que ele pode ter. Aí uma pergunta pro pessoal de casa, se você, adulto hoje, fosse a sua referência quando você fosse pequeno, essa pergunta te conforta ou te traz algum tipo de agonia? Esse é o X da questão. A gente precisa tratar a educação financeira com seriedade, porque a gente está construindo ou futuros gastadores e devedores, ou futuros investidores. Vai depender de como os pais ou os responsáveis manejam o dinheiro, falam sobre o dinheiro, interagem com o dinheiro na frente das crianças. Então é por isso que é importante falar de dinheiro em família. Essa história é fantástica, porque eu consegui imaginar esse cenário todo e como isso, um evento pode ter criado um trauma e um hábito, um vício, né? Esse medo de perder. Para que eu vou salvar esse dinheiro? Porque se eu corro o risco de alguém ir lá e pegar. Como é que você conseguiu reverter isso na cabeça desse menino? Essa situação foi bem bacana, porque quando ele falou aquilo para mim, eu não poderia jogar fogo ainda mais naquela fogueira. Aí é que vem, a gente gosta muito de falar que educação financeira e dinheiro é muito mais sobre comportamento, é muito mais sobre emoção do que sobre a razão. A razão é muito fácil. Eu tenho uma planilha de Excel, eu ganho 10 mil, gasto 8, invisto 2 mil, acabou. Só que não é assim. Quando a gente fala de dinheiro, uma mulher ou um homem está na frente de uma vitrine, vê um vestido bonito, uma roupa bonita, você se vê naquela roupa, a tua dopamina vai lá para cima, o teu prazer vem, a tua autoestima aumenta, aí você, caramba, eu quero, eu preciso, que eu vou dar uma palestra, eu vou dar um treinamento, eu tenho que me sentir bonito, você começa a se auto-sabotar. E aí você vai para a razão, a gente compra na emoção, a gente gasta na emoção e tenta justificar com a razão. E a razão é, se couber no meu orçamento eu vou comprar. Não cabe, mas eu consigo dividir 10 vezes sem juros, vai caber no meu cartão de crédito. Não à toa o cartão de crédito é o principal vilão das famílias. E aí com esse garotinho, quando ele me falou isso, eu fiz, olha, foi muito errado o que seu pai fez, concordo com você. Eu faria a mesma coisa de você, ou seja, eu me coloquei no lugar dele. Eu fiz, você confia em mim? Porque eu tenho certeza que se você me falou isso e não falou para ele, é porque você confia muito em mim. Aí sentei com a cabeça. Aí eu fiz, então, eu vou conversar com ele e eu vou lhe prometer que ele nunca mais vai pegar R$1 de você. Você acredita em mim? Ele fez, acredito. Aí eu conversei com o pai dele. Fiz, olha, teve um fato muito curioso, que quando ele tinha 9 anos, você pegou um cofrinho dele, um cofrinho azul assim, assado. Ele me contou isso. Ele, caramba, faz tanto tempo. Aí eu fiz, veja, faz tanto tempo, mas você criou um trauma nele, porque você é a maior referência do lar. E tem uma coisa muito mais pesada por aí, não é só o dinheiro não, tá? Ele não confia em você, como pai. Porque se ele contou pra mim, que sou um estranho, eu só tô aqui na tua vida 3 meses, e já se passaram aí 3, 4 anos, ele não te falou, ele perdeu a confiança em você. Então você vai pedir desculpa pra ele, vai dizer que nunca mais vai fazer isso, e ele vai resgatar a confiança em você. Você nunca mais pode pisar na bola com seu filho. Ele ficou pé da vida comigo, mas foi lá, pediu desculpa pra criança. E depois de muito tempo, a gente já deu alta financeira pra esse casal. E o moleque já tem seus 16, 17 anos, e até hoje ele manda mensagem para mim, tirando dúvidas sobre investimentos, enfim. Além de economizar, ele está investindo muito bem. Ou seja, é uma questão, a gente chama de terapia financeira. A questão comportamental, ela fala muito mais alto e muito mais forte do que qualquer tipo de dinheiro. Então, quando a gente fala de educação financeira, é uma questão de saúde mental, de comportamento, de emoção, de liberdade econômica e geográfica. Por isso que a gente gosta tanto desse tema e a gente tem uma missão, que é justamente transformar a vida das pessoas, das famílias, do casal, através do dinheiro. Então é isso que a gente gosta de fazer, por isso que a gente faz com o maior prazer do mundo. E a gente queria te agradecer mais uma vez aqui, né, no meio desse podcast da gente, a oportunidade de a gente estar falando com várias pessoas que a gente não teria acesso se não fosse por você. Vamos transformar a vida de muita gente através do dinheiro, quebrando esse tabu. Mas eu quero ficar com você só mais uma pergunta neste assunto aí, porque eu tô fascinada com este caso. Mas eu acho que esse caso, ele vai servir como exemplo e oportunidade de reflexão para muita gente. Você me falou o que aconteceu, agora eu quero pensar o que um pai pode fazer corretamente pensando nos seus filhos hoje. Você falou agora que eles começaram com um menino de 12 anos, ele recebeu uma mesada um pouco alta, mas ele tinha essas responsabilidades. Qual é o melhor processo? Quando começar? Com 7 anos? Com 5 anos? Porque a minha mesada era para eu comprar
revista e bala no jornaleiro. Por isso que ela era tão pequenininha. Começou com isso, porque a gente ia todos os domingos, meu pai ia comprar o jornal e eu queria aquela revista de colorir, ou eu queria um Babalu. Então, para o meu pai não dizer sim ou não, ele começou me dando R$5. Aí eu ia lá, o que eu conseguia comprar? Às vezes era só a bala, às vezes era só a revistinha. Eu tinha que decidir aquele domingo. E aí, conforme a idade foi aumentando, ele foi aumentando essa mesada, mas ele também foi cortando mais coisas e essas compras viraram as minhas responsabilidades. Não estou dizendo que o modelo do meu pai foi o melhor. Eu quero perguntar para você, qual é o melhor modelo? Com que idade que começa? E quais são as responsabilidades que você vai dando em cada etapa da vida? Qual é o nome do seu pai? Eugênio. Seu Eugênio, veja, o senhor é um gênio. O senhor é um gênio. Você nasceu com o nome perfeito para o senhor. Tenho certeza absoluta que o senhor daria um grande educador financeiro. O senhor foi perfeito. Essas etapas que você trouxe, meio que de maneira empírica, é o que deve acontecer. A gente tem vários tipos de mesadas, não é uma mesada, são vários tipos de mesada. Tem mesada econômica, mesada financeira, mesada empreendedora, mesada investidora, mesada social. Existem vários tipos de mesadas. Fiquei confusa, explica. Isso, a gente pode explicar. Mas qual é o melhor momento que um pai, um responsável pode dar, entre aspas, dinheiro para uma criança? Não é dar, é você fornecer aquele dinheiro com uma razão. Nunca é dar por dar, porque senão você dar por dar vai fazer sentido. Vamos pegar uma criança de 5 anos de idade. Caramba, 5 anos de idade, eu tenho certeza que uma criança de 5 anos de idade já pediu um carrinho, já pediu uma boneca. Ela sabe que quando você vai em um shopping, em algum lugar, você passa um negocinho de plástico que faz um apito e ele leva para casa determinadas coisas. É neste momento que você precisa começar a conversar abertamente sobre dinheiro com o seu parceiro, sua parceira, que ele vai entender tudo. E aí, qual é a mesada ideal para uma criança de 5 anos? Tem uma coisa que a gente gosta que é idade, valor, semana. Idade, 5 anos, valor R$1 por ano por semana. Se ele tem 5 anos, é R$5 por semana. R$5 por semana vai dar R$20 por mês. O que é que ele vai fazer? Não é simplesmente entregar aquela mesadinha para ele. Olha, filho, filha, tem R$5 aqui, vamos fazer o dia da moeda. O que é o dia da moeda? Toda sexta-feira, às 17 horas, você vai colocar aquelas 5 moedinhas de R$1, por exemplo, no cofrinho. Pode ser um cofrinho transparente para ela ver o dinheiro aumentando lá dentro, para não criar ansiedade. Se já tiver um pouco mais de maturidade, pode ser aquele mais fechado. A gente está vendo no era de tecnologia, às vezes a mesada é Pix, né? Dependendo do adolescente. Então, são várias coisas. E aí, esse manuseio do dinheiro e essa coisa um pouco mais lúdica, mais leve de falar sobre dinheiro, traz também prazer e benefício para aquela criança que ela não está vendo que, olha, toma aqui teu dinheiro. Opa, não é assim que funciona. Filho, tá aqui seu dinheiro, vamos colocar lá no cofrinho. Quer comprar uma boneca, quer comprar um boneco, quer tomar um sorvete? Vamos fazer o seguinte, papai vai dar metade e você vai dar metade. Aí ele já... Isso. A gente até, complementando um pouquinho, a gente gosta do seguinte, quem for dar o dinheiro, coloque só uma pessoa. Por qual motivo? Duda pode esquecer. Eu tô falando por mim. Eu não sou a pessoa que saca o dinheiro. O responsável pela mesada. Eu não tenho um hábito de ter dinheiro físico. Ou seja, a Duda, com certeza, ela iria falhar na missão de dar a mesada. Entende? Então, assim, a gente precisa estipular um dia na semana, um exemplo, todo sábado. Todo sábado você vai dar os R$5 pro seu filho. Ou seja, Tiago ficou responsável dentro da nossa casa de dar os R$5 todo sábado para o nosso filho. Ou seja, a criança ela vai saber também que Tiago é o responsável por isso. Então, fica tudo bem certo até na cabeça dela. Entende? Então, isso é muito importante e bem interessante também. A gente sempre gosta de falar, olha, não farrapa. Primeiro ponto, não deixa de dar. É importante ter essa rotina, como a Duda falou, ter o responsável pelo dinheiro, é importante. E como que vai crescendo essa responsabilidade? A responsabilidade vai de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança e também da similaridade que ela tem com o dinheiro. A gente tem crianças de 16 anos de idade e a gente tem adolescentes de 8 anos de idade. Uau. Com o dinheiro. A gente vou trazer um outro case aqui que é bem interessante. A gente acompanhava um casal que eles ganhavam basicamente metade. Só para o pessoal entender, vamos dizer que ganhava 5 mil, era R$10.000 a renda familiar daquele casal, ou seja, meio a meio, não tinha um poder maior do que o outro, não. O pai perdeu o emprego.
perdeu o emprego, a metade da renda indo embora. Eles ficaram preocupados, e eles eram muito bem organizados. Eles tinham reserva de emergência, que é aquele dinheiro, aquele colchão financeiro que a família tem que ter por pelo menos uns 6 meses, 8 meses, 12 meses, com as contas pagas, caso aconteça alguma eventualidade, para não ter nenhum tipo de estresse. E aí, quando começou, caramba, a gente vai ter que cortar aqui, vai ter que cortar assim. Aí um molequinho de 9 anos, na época, fez: pai, o senhor é muito bom pintando. O senhor pinta para todo mundo. Por que não vende teus quadros? Veio a sacada da criança. E ele: não, filho, não sei o que. Vamos fazer o seguinte: o senhor vai pintar, eu vou tirar foto, vou criar um Instagram e vou vender no Instagram. Resultado. Isso por conta de um tipo de mesada, tá? Que a mesada é empreendedora. A gente pode falar sobre um pouquinho mais de mesada. Ele criou um insight de negócios na cabeça dele, de tanta conversa que ele via de negócios em casa de maneira positiva, que eram os dois pais mexiam com vendas, com um monte, e ele fez: por que você não vende o que você faz? Você vende tudo, por que você não vende o que você faz? E aí ele criou um Instagramzinho lá, meio que amador, e começou a vender os quadros do pai. E aí começou a complementar a renda. E o pai era muito bom pintando. E eram quadros caros que ele vendia. Vendia 1.500, 2.000 um quadro. Ou seja, com 3, 4 quadros que ele vendia, era a renda mensal que ele tinha. E aí o hobby do pai acabou virando a principal renda da família. Por causa de um insight de uma criança que foi muito bem treinada financeiramente falando. E a preocupação dos pais na época era: poxa, como é que eu vou falar com... Enfim, Joãozinho, um exemplo, certo? Com o Joãozinho, que ele vai ter que cortar o judô, vai ter que cortar o inglês. Então, crise familiar, se a criança e a família elas estão em sintonia financeira, até isso fica mais fácil de passar. Então, por isso a importância da educação financeira de base e os pais tendo também uma boa educação financeira. O diálogo, você trazer seu filho também para entender a realidade da família é essencial. É essencial, porque numa situação como essa, a criança ela conseguiu se envolver, ela conseguiu participar e trazer uma outra fonte de renda para a família. Uma solução? Uma super solução, que hoje é a maior fonte de renda da própria família deles. Então entende assim que o filho, ele vai te ajudar, ele vai participar e ele vai compreender. A gente subestima o poder da criança, mas a criança ela é extremamente inteligente e consegue ter esse poder muito forte. Agora que você pegou o microfone, vamos notar que as duas conversas que a gente teve, os dois exemplos fenomenais, foram sobre meninos. Sim. Por que os homens lidam melhor com o dinheiro? Ou por que as mulheres têm tanto medo de lidar com dinheiro? Eu vou dar um exemplo aqui, antigo. Meu avô morreu. Minha avó desesperou. Ela não sabia qual que era a senha do cartão. Ela não sabia como acessar a conta. Ela não sabia nem quanto que eles recebiam de aposentadoria, quanto que tinha salvo. Não sabia o nome do gerente do banco. Ela nunca tinha pago um boleto, uma conta de luz, nada. Isso, eu sei que eu tô dando um exemplo de 2 gerações atrás. Mas a gente olha para a geração hoje, mais de 50% das mulheres deixam que o homem da casa cuidem das finanças, cuide dos investimentos, dos pagamentos, de tudo. Me diz, Duda, por que mulher tem tanto medo de lidar com dinheiro e como é que a gente muda esse cenário hoje no Brasil? Nós não fomos treinadas para isso. É interessante o que você falou, porque é uma realidade. Inclusive, a gente fala assim que isso acontece conosco, Duda e Tiago. Tu falou assim, a gente fala abertamente sobre dinheiro. Quando alguém vai se reportar, Duda, é sobre organização financeira. Investimentos, é automático. Vai a Tiago. Isso aí a gente não embutiu. A própria mulher, como se ela já fosse, é automático. Tiago, isso começou a conversar comigo, tratou sobre números, sobre o quanto ela gasta. Quando vai para investimentos, Tiago. E a gente já deixou, tá tudo certo, tem nada errado. Mas a mulher, sim, Mia, a mulher, ela hoje tem tanto poder quanto o homem. É tanto que a gente vê que ela tá inserida no mercado de trabalho. Então, o que eu sempre falo, gente, estuda o tema. Tira esse tabu, corta que dinheiro é só para homem. Não é, dinheiro é para qualquer um que queira realmente manusear da forma certa, que queira entender quanto é que eu ganho. Sabe, assim, você precisa se entender primeiro. Quanto é que você ganha? Quanto é que você gasta? Como é que está sendo compartilhado seu recurso realmente financeiro? Recentemente, eu comecei uma consultoria financeira que foi muito engraçado. Essa senhora, ela já é uma senhora, ela perdeu o marido tem exatamente 3 anos. E ela ficou com uma aposentadoria de 25 mil. E ela nos procurou porque ela não sabia. Eu não estou conseguindo
me ajustar financeiramente falando. Eu disse, o que seria isso? A gente começou a conversar com ela, entender a realidade dela. E o que é que ela fez? Vários empréstimos. Como ela nunca teve o manuseio realmente do dinheiro, o marido dela sempre foi o provedor do lar, a pessoa que pagava as contas, a pessoa que manuseava o dinheiro, então ela se sentiu perdida. Duda, eu me sinto perdida. Perdida, como eu vou fazer para pagar uma conta? Como eu vou fazer? E o banco, como a gente tinha até falado no backstage, ele vai te dar sempre o quê? Limites. Vai te dar um limite de cartão de crédito, vai te dar um limite. E ela vai gastando, ela foi gastando como se o dinheiro fosse o quê? Fosse ilimitado, como se o cartão não fosse pagar. Hoje, essa pessoa, ela tá assim com o nome sujo. Ela tá com muitas dívidas. E assim, ela tá precisando de um suporte financeiro para sair das dívidas. E isso é uma realidade, não só dela, como de diversas mulheres. Realmente pela falta do treinamento lá de trás, que a gente não teve de base, entendeu? E não é por maldade, é porque nossa sociedade ela não foi treinada para isso. E pode reverter essa situação? Deve. Como é que você reverte? Estudando. Então agora eu quero que você me dê um planejamento básico e fácil. Uma mulher que não tem planejamento nenhum. Hoje, quando você trabalha, faz uma mini consultoria aqui para todo mundo que tá escutando. Olha aí. Uma mini consultoria. Como funciona um planejamento financeiro básico? Bem básico e bem fácil. Mia, como a gente falou, na amnésia financeira, Mia vai saber o quanto Mia ganha, o quanto Mia gasta. Se Mia ganha o suficiente, tá tudo certo. Saldo positivo, reserva de emergência, investimento. Mia não ganhou o suficiente, corta o gasto. Corta aquele variável. Corta o variável, exatamente, para caber dentro da sua realidade financeira. Aí, como é que eu faço isso, Duda? É muito fácil. Duda, não gosto de planilha Excel. Anota no papel. Não, eu gosto de planilha Excel, tudo bem, Pronto, tudo eu bem, amo, manda. na verdade, eu amo. Faz aí. Eu vou passar, inclusive, a gente pode disponibilizar. A gente tem uma planilha que é bem prática, que transforma. Então realmente todo transforma. mundo que tá escutando aqui vai poder Todo baixar a mundo planilha da pode Duda pra baixar. preencher em casa. É uma planilha, na verdade, bem autodidática, que vocês vão amar, de verdade. Duda, não gosto de planilha de Excel, não gosto de caderninho. Tem tantos apps que você pode controlar suas finanças. Oi? Gratuitos, tá? Tô falando do... Minhas, tem uma que eu Recomenda aqui adoro. 2 a cabeça, Minhas rápido. Economias. Esse é bem prático. Minhas Economias. Você vai baixar esse app. Minhas Economias. Dentro desse app, você vai conseguir mostrar tudo. Eu tô falando assim, vai te dar todo o panorama. A categoria dos seus gastos. Onde você tá gastando mais, menos, tudo. Pra ter noção. Duda vai no supermercado. Duda sai do supermercado, na fila mesmo ainda. Ela já anota. Eu anoto tudo. Tô falando tudo. Se anota todos os seus gastos. Desde os meus 18 anos. Eu tenho como eu gosto de planilha de Excel, eu tenho uma planilha que é engraçado, que eu até trago dentro dos nossos eventos, assim, quando a gente faz alguma palestra, eu mostro. Eu tenho uma planilha desde os meus 18 anos que eu vou anotando tudo que sai da minha conta. Eu tinha uma receita bem pequena, bem pequenininha mesmo. Aham. Então, eu ia anotando tudo. Um exemplo, gastei isso. Agora, sempre tive o hábito de economizar. Ou seja, eu ganhava, eu já tinha salário. Eu preciso pausar assim. Todo momento que você passa o seu cartão de crédito, você vai lá e anota na planilha. Tudo. Eu tenho um registro de tudo. Eu posso te mostrar, inclusive. Eu tô Real. com vergonha aqui agora. Real. Tô falando tudo. Eu tô falando 1 centavo. Duda, um centavo. Eu anoto tudo. É tudo. Isso é muito E saudável. e outra Isso é coisa, muito Isso importante. faz toda a diferença. na hora de Coloca o uma seu conta. marido aqui no spot. Ele também faz isso? Faz. Ah! Não. Ela é muito melhor do que eu nesse aspecto. Ela é muito mais organizada. Mas é engraçado que essa tua pergunta, muita gente... Planilha aberta, né? Só complementando, nossa planilha é aberta, tá? Como a gente não tem tabu, nosso tabu com dinheiro é zero. Aberta, eu tô falando assim, eu sei nossos gastos reais, em tempo real. Porque tem esse app, como eu tô dizendo, que você consegue mensurar o quanto cada um tá gastando. Até porque, como eu sempre falo, o dinheiro é único. O dinheiro que tá saindo é um dinheiro único, é dos dois. E essa questão do porquê a mulher fica em segundo plano, a gente tem aí uma questão cultural, patriarcal. A mulher ela começou a ganhar confiança, voto, representatividade no mundo empresarial recentemente. Tem 70 anos que a mulher pode Exatamente. votar, pode Isso. pedir um divórcio, E- pode ir para uma universidade. Imagino que deve ter 70 anos, menos que 70 anos, que a mulher pode ter uma conta no seu próprio nome, um cartão de E crédito. investimento é que é uma uma coisa muito mais masculina, assim, né? Já vem enraizado nisso. Começou nos Estados Unidos, ganhou muita força por lá,
No Brasil, agora que a gente está engatinhando, é engraçado que a gente só tem mais ou menos 5 milhões de investidores, de mais de 200 milhões de pessoas. Vamos repetir esse dado. São 5 milhões. 200 milhões de habitantes, em 200 Somente milhões de brasileiros. 5 milhões 5 são milhões investidores. E desses são 5 investidores milhões, apenas 1 milhão ou 1 milhão e alguma coisa, mulheres. Ou seja, é muito pouco mesmo. E tem um detalhe, a mulher investe muito melhor do que o homem, tá? Tanto é que o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, é um cara multibilionário que ele investe desde que ele tinha, acho que ele fez 1 ano, ele vai investir. Ele investe muito tempo. Tem um livro que, em outras palavras, é Warren Buffett investe como uma mulher. E ele traz, o autor desse livro traz a analogia entre o comportamento da mulher, que é a mulher muito mais analítica, por questões históricas, né? Enfim, desde o tempo das cavernas, aí, se a gente quiser discutir isso, mas a mulher é muito mais analítica, é muito mais perfeccionista, é muito mais detalhista do que o homem. E, ao mesmo tempo, ela é muito mais precavida em uma tomada de decisão. Então, isso faz com que ela, para comprar uma ação, fazer algum tipo de investimento, entrar na hora certa, sair na hora certa, segurar um pouco mais, ela é muito mais organizada e estratégica do que um homem. Então, assim, o potencial econômico financeiro da mulher, ele ainda é muito subestimado. Então, a gente precisa potencializar isso, inclusive, não só em benefício das mulheres, tá? Mas em benefício do próprio país como um todo. Que se a gente tivesse mulheres CEOs, mulheres CFOs, mulheres à frente do mercado financeiro, à frente do empreendedorismo, eu tenho certeza que a gente estaria falando de um outro país chamado Brasil. Então, vocês têm uma missão muito nobre, que é resgatar o crescimento econômico saudável e qualitativo do nosso país. E isso está na mão de vocês. Basta, como a Duda falou, se especializar cada vez mais, brigar mais do que vocês já estão brigando para serem reconhecidas, e esse espaço está sendo reconhecido, né? As pessoas que não reconhecem isso, graças a Deus, já estão ficando um pouco mais velhas, já estão deixando de existir politicamente, economicamente, empresarialmente, e a gente está vendo um nascimento, uma força muito grande, e só o país tem a crescer. E depende muito de vocês, e vocês têm o apoio de todo mundo, daquelas pessoas que querem realmente ver o país crescer. Ou seja, estamos transformando o mundo, né, Mia? Transformando o mundo. Transformando. E é tão jovem que a gente sabe o quanto o poder da mulher é forte realmente dentro da sociedade e o quanto a gente vai realmente crescer ainda mais. Principalmente no mundo dos investimentos, que eu vejo que realmente assim, a crescente da mulher entendendo sobre o assunto, buscando conhecimento, está cada vez maior. A procura pela gente no sentido assim, mulheres buscando entender sobre o assunto é gritante. Impressionante, assim, como eu vejo que as mulheres, elas estão querendo cada vez mais organizar suas finanças, estão muito mais independentes, sabe? Assim, olha, eu não quero depender do meu marido. Não quero. Eu quero ter meu recurso financeiro, eu quero ter minha independência financeira, eu quero pensar na minha aposentadoria, num plano de aposentadoria. Isso eu acho massa, sabe? Assim. Eu peguei um dado nos Estados Unidos outro dia que estava dizendo que se hoje a geração aposentasse, ela não consegue viver sem o salário na mesma qualidade de vida. Somente 5%, a gente está falando dos Estados Unidos, poderia continuar a mesma qualidade de vida que tem enquanto trabalha. Isso demonstra um problema e uma falta gigantesca de gestão financeira e investimento. Educação. Como é que a gente pode começar a solucionar isso? A gente sabe, a gente tem vários estudos por aí, que após a Segunda Guerra Mundial, criou-se uma geração onde queria estabilidade e segurança. Então, os objetivos eram comprar a casa própria, o carro próprio, XYZ. Agora, a gente vê essa geração Y, os millennials e a geração Z, colocando muito mais valor na experiência, em viver o momento, tanto que não se importa se a casa é alugada, se anda de Uber e quer viajar o mundo. Você vê como essa mudança de comportamento, uma das causas principais pelas pessoas não terem essa gestão financeira para a aposentadoria, e a gente sabe que hoje cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. Estados Unidos, 5% da população consegue viver com aquilo que ela economiza, né, fazendo saving. No Brasil é 1%. Então, assim, quando a gente fala que 1% da população brasileira, a partir dos 60 anos de idade, tem autonomia financeira, muitos aspectos estão sendo levados em consideração, não somente o choque geracional, porque
Se fosse apenas o choque geracional, a gente estaria falando que 60 anos de idade hoje nasceu antes dessa necessidade de não ter o carro, não ter a casa própria, não ter isso, não ter aquilo. Mas vai hoje. muito além disso. Vai muito além. Isso é organização financeira, isso é planejamento financeiro. Tem estudos que falam que a casa própria ainda é o principal sonho do brasileiro, independentemente da geração. O que a gente tem hoje também é 5 milhões de investidores e 25 milhões de apostadores. Ou seja, a gente tem aí uma dissonância cognitiva com relação ao dinheiro. Ou seja, a gente... 5 milhões de investidores, mas 25 milhões de apostadores. Detalhe, boa parte desses apostadores pegam dinheiro do auxílio, como se fosse um Bolsa Família. A gente está falando de 1/4 da renda, 1/3 da renda voltado para as apostas esportivas. Então, vai muito mais além do que a questão geracional. Vai muito mais além do que um choque, digamos assim. É uma questão de gestão financeira. Eu garanto a você que se você for perguntar a uma pessoa um pouco mais idosa e um pouco mais jovem, vamos colocar de 20 e 60 anos. São mundos distintos, completamente distintos. Se você perguntar para eles, com 60 anos de idade, você gostaria de se aposentar tranquilamente tendo suas contas pagas? Eles vão dizer que sim. Você chegar para um moleque de 20 anos, você gostaria de se aposentar? Ele se aposentar? Eu tenho 20 anos, eu vou rodar o mundo. Ou seja, a cabeça dele está no hoje, então os gastos justificam os meios, porque eu vou viver minha vida hoje, eu não vou ter 20 anos daqui a 20, eu vou ter 40, então eu vou viver. Então quando chega lá na frente, o bicho começa a pegar. Tem uma frase que a gente gosta muito, que inclusive a gente postou no Instagram, que deu uma repercussão. Por exemplo, o Alzheimer de 70 anos, ele começou mais ou menos nos 40 anos. O infarto que alguém sofreu com 50, 60 anos começou aos 20, 30, com alimentação errada. A dívida ou a questão de não saber sobreviver com o próprio dinheiro aos 50, 60 anos começou também aos 20. Ou seja, o eu de hoje é um reflexo de tudo aquilo que eu fiz e escolhi quando eu tinha 20 anos, 15 anos de idade. E o eu com 60 anos vai ser um reflexo do que eu estou fazendo hoje. Eu não vou plantar morango para colher banana. Eu vou colher morango. Se eu plantar alguma outra coisa, essa fruta vai ser o que eu vou estar comendo mais à frente. Eu estou semeando o tempo todo. Eu tenho várias sementes. Agora, se eu estou jogando a semente no asfalto, se eu estou jogando a semente no espinho, se eu estou jogando a semente num lugar árido e aquela semente não é para lá, ela nunca vai germinar. E eu vou colher os frutos daquilo. Então, o choque geracional, ele impacta sim. Entretanto, a questão do dinheiro ultrapassa gerações, porque a gente está falando de escolhas e renúncias de curto prazo para benefícios de médio e longo prazo. E independentemente da geração, a gente não sabe fazer essas escolhas corretas. Não à toa, a gente só tem 1% dos 60 a mais que consegue ganhar o suficiente para honrar os seus compromissos. A gente está falando de plano de saúde, a gente está falando de alimentação de qualidade, a gente está falando de presentear os seus netos, de conviver bem com a família. A gente está falando de 1%. Então, isso é muito mais do que simplesmente o choque geracional. É uma questão de cultura financeira inexistente em um país que foi treinado para gastar, ostentar, consumir e não foi treinado para pensar em economia e pensar em investimento. Não à toa, a gente só tem 5% da população brasileira que investe e 25% da população que é apostadora querendo ganhar. 5%? Investe e 25% é apostadora querendo resultado de curtíssimo prazo. Vamos lá, porque antes a gente falou que era 5 milhões e 25 milhões. Era. Mas é mais ou menos esse mesmo percentual, de 5%, exatamente. 5% e 25%. Né? A gente veio para transformar e tirar a pessoa realmente de devedor, enfim, da estaca zero, para transformar no investidor. A missão aqui de Eduardo e Thiago, né? Assim, de realmente te tirar do ponto A e te levar para o ponto B da forma certa, pensando no hoje, para você colher bons frutos amanhã. Então, eu tenho certeza aqui que a gente deu vários insights bem positivos, né? Para anotar aí, deixar tudo bem redondinho. Conta no azul. Na verdade, a gente fala assim, você bem, não conta só agora. Azul. Mas eu posso trazer um fato que eu cresci no exterior. Sim. Voltei pro Brasil e uma coisa me assustou. Que não vai te assustar. Parcelamento. O poder do parcelamento, milhões... Não, você sabia que no resto do mundo não existe isso. Sabia.
é uma coisa brasileira. E eu digo de verdade, porque eu já morei na Ásia, no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos. Parcelamento não existe em nenhum outro lugar do mundo. E tem uma história que uma amiga minha conta muito, que ela tava com um sobrinho dela numa loja e ele queria muito um skate, tinha 12 anos de idade, algo assim. E ela foi e falou assim, não, muito caro e tal, olha o valor. Ele falou assim, não tem problema não. Pode parcelar, Pode mamãe. parcelar em 12 vezes. Então a criança, ela, adolescente, ela sai da escola sabendo parcelar, mas não sabe investir. E não o só adulto isso, tá? entra para a vida sabendo parcelar. O brasileiro se torna um adulto sabendo criar dívida, mas não sabendo investir. A consciência Isso é um financeira problema. realmente, ela é quase zero. Eu não vou dizer zero porque tem aí uma Mia, por exemplo, que sabe. Tem, Eugênio. Ela não tem gênio, uma não é nem Mia, tem Eugênio, uma filha de Eugênio. Vamos corrigir? Seu gênio trouxe uma filha incrível como você. Então, assim, tem pessoas e pessoas. Só que a gente realmente traz essa questão, assim, da educação financeira de base. Você, pai, você, mãe. Coitada, deixa eu prestigiar minha mãe aqui rapidinho. Tem uma filha de Eugênio e filha de Rita. Olha aí, dona Rita, tudo bem? Só você tem uma filha maravilhosa, muito educada financeiramente falando, que assim, você só vai colher frutos disso, Mia. Não é agora, sabe? Não é agora que a Mia... Todo investimento, ela realmente é uma construção. A gente não constrói um patrimônio em um dia. A gente constrói ao longo da nossa vida. Ou seja, o dinheiro que você está poupando hoje, os nãos que você está dando para uma viagem, uma ostentação, não vou nem colocar uma viagem, uma ostentação, você vai estar agradecendo no seu futuro. Porque quando a gente fala de aposentadoria, é algo bem mais profundo. Até porque o teto de uma aposentadoria é muito baixo. De um INSS, por exemplo. Então, assim, quem consegue hoje já chegar no teto de uma aposentadoria, mesmo assim, é o que? Colocando em porcentagem, é mínima, muito pequena. E assim, até essa pessoa que chegou no teto não tinha esse padrão, ou seja, era um padrão muito maior. Então, para você viver num teto, perdeu dinheiro, que a gente não vai nem entrar ainda nesse mérito. Mas o que eu falo é o seguinte, se você começa a guardar, se você começa a investir cedo, tá? E seu público assistindo, começa, tem o quê? 18, 20, 22, não importa. Começa no dia agora. O fruto que você vai colher lá na frente, de verdade, é gritante. Aí, quanto é a idade, quanto é, na verdade, o valor que você deve investir? Primeiro, o que a gente falou, 20% da sua renda. E você consegue investir, de verdade, com 50 reais. Nada, eu tô falando assim, quero investir 10 reais. O quanto você puder. É começar criando esse hábito. Isso é um hábito, é como a gente fala, é a nossa dieta financeira. Eu vou falar, eu não sou perfeita nessa questão de investimento. Eu comecei depois que eu me mudei pro Brasil. Então eu comecei um pouco... Comecei com Bitcoin, que não deveria nem ser considerado um investimento. Foi uma brincadeira na faculdade. Qual ano? Eu comprei Bitcoin em 2016. Comprou bem. Eu comprei. Deveria ter comprado muito mais. A Bia tá bem. Eu deveria ter comprado muito mais. Mas vamos lá. Meu primeiro investimento foi um Bitcoin. Com um dinheirinho que eu tinha, meio que na diversão ali eu criei. Mas eu queria, talvez, parabenizar. Não sei se eu posso parabenizar. Mas eu achei que as instituições brasileiras fizeram algo bacana. As instituições bancárias. Quando eu me mudei para o Brasil, tinha 23 para 24 anos. Eu não tinha histórico nenhum no Brasil. Então, para eu ter o meu primeiro cartão de crédito, o meu limite era muito pequeno. Não dava para os meus gastos, porque eles não sabiam quem eu era. Então, eu tive que investir no CDB para poder aumentar o meu crédito. E ali, eu comecei a mexer no aplicativo, fiquei interessada. Eu, com medo, comecei a colocar um dinheiro na poupança primeiro. Bem conservadora, eu coloquei na poupança, fui entender o que era o CDB, para poder mexer naquele negocinho de fundos lá. Eu perguntava pro seu Eugênio. Um gênio, rapaz, não um gênio. Eugênio, pro meu irmão, que também é muito bom nisso. Mas vamos lá, 20%, começa com 10 reais, se é o que você tem no momento. Como é que a gente pode... Assim, para mim foi muito interessante eu ser forçada a colocar meu dinheiro no CDB,
porque me trouxe essa curiosidade de tentar entender o que eram essas coisas, o que eram essas letras misteriosas, o que elas significavam, para onde que meu dinheiro ia e quanto tempo que ele ia ficar preso. Isso era importante também. Eu falei assim, imagina se eu vou precisar desse dinheiro para alguma coisa, ele vai ficar preso por quanto tempo? Quanto que é que eu vou poder pegar? Dito isso, tá. Peguei esses meus 20%. O que eu faço? O dinheiro caiu na minha conta, e você falou que eu tô fazendo a coisa certa. O dinheiro caiu na minha conta, eu já tiro esse 20% e coloco ali. Coloquei ali. O que é ali? Para aquela pessoa que não sabe investir. CDB é o correto? A pessoa deve colocar na poupança. Desses 20%, coloca quanto no fundo, coloca quanto no CDB, coloca quanto no Bitcoin. Eu coloco esse meu 20%, quanto, aonde e como. Se você é uma pessoa novata, igual a mim. Porque, olha só, o nosso objetivo é que as pessoas terminam esse podcast, vai lá, já pega 20%zinho e vou investir no que o Thiago vai me recomendar. Thiago, a nova investidora escutando esse podcast, onde que ela vai colocar esse 20% dela? Ela tem alguns passos para chegar na tomada de decisão financeira dela. Primeiro, ganho X mil reais, 20%. Vamos trabalhar com facilidade. Ganho 10 mil reais, 2 mil reais. Está tudo organizadinho, 50, 30, 20, feita a Duda falou, peguei 2 mil reais. 2 mil reais, tem um reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Aquele colchão financeiro que vai me dar suporte caso alguma coisa aconteça. O exemplo que eu trouxe aqui, daquela família que o pai perdeu 5 mil reais, ele tinha uma reserva de emergência de 12 meses. Ou seja, eles podiam parar de trabalhar e durante 12 meses todas as contas e o padrão de vida deles estavam garantidos. Ou seja, eles estavam muito tranquilos. Então, o primeiro grande passo, reserva de emergência. Juntar o teu padrão de vida por pelo menos 6 meses. Feito isso, dívidas organizadas, tudo bonitinho, vamos falar de investimentos. 99% dos brasileiros são conservadores. O que é conservador? Eu tenho medo de perder dinheiro. Tenho medo de perder dinheiro. Não vou colocar... O que é perder dinheiro? Perder dinheiro, você pode perder dinheiro por um investimento que é conservador, só que não está te rendendo o que deveria render. Isso é uma forma de perder dinheiro. Uma outra forma de perder dinheiro é colocar o dinheiro em um investimento conservador que não repõe sequer a inflação. Isso é perder dinheiro. Poupança é perder dinheiro. Quem está me escutando aqui, gente, eu coloco o dinheiro, o que a gente mais escuta falar, inclusive minha digníssima esposa aqui. Quando a gente era namorados, ela tinha um dinheiro importante na poupança. Maria Eduarda. Thiago, eu sempre um perfil muito conservadora. Tudo que eu tenho foi na base de muito esforço, muito suor, muito trabalho. Thiago, eu tenho medo de perder dinheiro. Eu só tinha ali o quê? Eu já tinha alguns investimentos básicos, bem básicos, mas a maioria em poupança. Thiago, eu não quero nada que oscile, nada que vá e volta. Eu não tenho estrutura, não consigo. Aí ele, Duda, poupança não, vamos mudar isso. Reverter então, se essa poupança situação. não é o quê? Primeiro, por que poupança não, tá? As pessoas acham que poupança é segurança e acesso a dinheiro, que a gente chama de liquidez. O quanto mais fácil você tiver acesso, mais líquido é aquele dinheiro. Poupança raramente repõe a inflação. O que é repor a inflação? Eu tenho 10 mil reais na poupança. Depois de um ano, vai ter, sei lá, vou arredondar aqui, tá? 10.500. Massa, cresceu 500 reais. Entretanto, se a inflação foi de 10%, aquele investimento chamado poupança deveria ter rendido no mínimo R$1.000 para poder repor aquela inflação. Então, no frigir dos ovos, eu coloquei 10 mil, virou 10.500 depois de um ano e a inflação foi de 10%, significa que 10.500 é mais dinheiro, concorda? Sim. Só que 10.500 compra menos coisa do que 10 mil reais porque não repôs a inflação. Então a poupança Não repõe a inflação? Raramente repõe a inflação. Raramente. Se ninguém tiver dúvida, vai no Google e bota assim. Poupança e inflação, que você vai ver o gráfico da poupança e da inflação. Poxa, Tiago, o que é que eu posso fazer para melhorar e que seja tão seguro quanto? Eu vou trazer um que é mais seguro que, inclusive, porque a poupança ela tem um tipo de garantia que, por exemplo, o Tesouro Direto. É um tesouro que você empresta dinheiro ao governo federal, que você só não vai receber o dinheiro do governo federal se o Brasil quebrar. Ponto. É o risco soberano que a gente chama, é a garantia do risco soberano. Se você só não recebe se quebrar. Repõe a inflação, tem o IPCA+. O que é o IPCA? É o valor do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, que é o IPCA, mais um percentual, que pode ser de 6%, 6,5%, 5,5%, ou seja,
se a inflação der 10%, é 10% mais 6%. Você ganha 16%. Você repôs a inflação mais 6%. Então, isso vai fazer com que o seu dinheiro cresça e ganhe poder de compra, que é o mais importante. Isso é somente um exemplo. Tem o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa de juros. A taxa de juros tende a ficar em 2 dígitos já faz um tempinho e tende a ficar o ano que vem também em 2 dígitos. Ou seja, no mínimo vai te render aí 10%, 11%, e você tira a inflação, vai render líquido 6%, 7%, 6,5%. Já repõe a inflação. E é mais seguro que a própria poupança, como eu falei, porque você só não recebe esse dinheiro se o país quebrar. Entendeu? Então existem vários investimentos. Aí, caramba, como é que eu faço para diversificar? Aí a gente vai para a parte do perfil do investidor. Duda, altamente conservadora, que para ela tirar o dinheiro da poupança foi uma confusão. E olha que a gente trabalha com educação financeira, com investimentos, ela vê, eu mostro para ela a oscilação da minha carteira, ela, meu Deus, tá caindo aqui, eu fiz, mas veja o montante, aí no montante tá positivo, ela, tá certo, mas eu não quero isso para mim. Cada um é cada um. Por exemplo, eu tenho os meus investimentos, que eles são um pouco mais arrojados, o dela é 100% conservador, e o investimento do casal é conservador, porque o investimento do casal não precisa sofrer tanta oscilação, porque vai acabar o casal saindo com a ponte safena, se não tiver o perfil. Aí até me colocando como exemplo, até conversei com o Tiago sobre isso. Tiago, olha, o nosso, que é o nosso patrimônio, eu não quero que seja no perfil arrojado, porque eu não vou ter estrutura para isso. Então, como eu não tenho essa estrutura para ver o mercado ali oscilando, eu disse, olha, o nosso a gente vai no moderado. Nem muito conservador como o Duda. Um moderado conservador. Então, assim, a gente teve também essa conversa, esse diálogo, o que a gente chama, né? Então, assim, essa conversa que a gente tem, a gente sempre coloca um dia na semana, que é toda quarta-feira, sagrado, de conversa sobre nosso dinheiro, nossos dinheiros e nosso dinheiro. Que é muito simples. Eu falo sempre. Começa seu relacionamento, chama teu namorado aí, vai. Já começa a conversar do zero. É do zero. E a investir também. Investir, ele pode começar, tô falando assim, você pode começar com R$1, como eu disse. Como aí, tá com dinheiro, um montante parado? Faz investimento, só não deixa dinheiro em poupança, né, Tiago? Não, poupança não. E, principalmente, a gente tem que estudar o nosso perfil de investidor, né? Existem diversas plataformas aí que já traçam o teu perfil de investidor. Faz algumas perguntas bem peculiares. Por exemplo, se você colocar o dinheiro e a bolsa cair, o que é que você faz? Tiro. Pronto, então já não serve para você, entendeu? E a gente vai traçando o perfil do investidor porque é de primordial importância que você se respeite e que você... O primeiro papo que a gente teve, qual é o objetivo do casal? Qual é o objetivo da pessoa? É uma aposentadoria? É uma viagem? A gente pode colocar, por exemplo, a gente conversou com uma pessoa que tem uma filha de 5 anos. Eu fiz, vamos fazer um investimento para ela, que daqui a 15 anos, quando ela fizer 20, entrar na faculdade, ela vai ter uma remuneração na qual ela pode pegar esse dinheiro, deixar investido que vai render 10%, digamos assim, ao ano, 10% de 300 mil, que se ela fizer um investimento de R$500 hoje vai dar mais ou menos isso, de maneira correta, 300 mil a 10% dá 30 mil por ano. 30 mil você divide por 12, o teu salário arredondando vai ser de 3 mil. Ela já começa a vida, com 20 anos, com 3 mil reais de salário que ela pode pagar ou a faculdade, ou um aluguel, ou ajudar num plano de saúde, alguma coisa. Ou seja, ela pode fazer isso. Então, a importância da gente entender a educação financeira, a importância da gente entender investimento e principalmente respeitar o perfil do investidor, ele é sine qua non. Então, assim, poxa, por que poupança não? Primeiro, não é por conta da questão da segurança, porque existem investimentos mais seguros, como eu trouxe. Não é questão da remuneração, porque a pior remuneração que você tem é a poupança, é a pior, de longe, assim, a pior. E existem outros investimentos que você vai ter acesso ao dinheiro, que é a liquidez, como um CDB que você mesmo fez. Existem CDBs que pagam 100% do CDI, 110% do CDI. O que é o CDI? É uma taxa de remuneração baseada na Selic. Então, se a Selic está 10% e ele paga 100% do CDI, ele vai pagar algo parecido com a Selic. A inflação deu 4,5%, então você vai ter líquido aí mais ou menos 6%, 5,5% acima da inflação, coisa que sequer a poupança faz. Então, para quem está assistindo a gente, pelo amor de Jeová, pelo amor de Deus, poupança não significa investimento, poupança não significa segurança. Existem muitos investimentos mais seguros do que, mais acessíveis do que e mais rentáveis do que a própria poupança. Se você não quiser entrar em bolsa de valores, você não é obrigado. Até porque, inclusive, eu aconselho a não entrar aquelas pessoas que não dominam o assunto, que não estudam o assunto, que não tiraram dúvidas. Se você tem esse perfil, dá uma estudada, uma aprofundada, tem que ter objetivo. Bolsa de valores não é simplesmente especulação, vou comprar uma ação para subir. Não,
não é só especulação, tem dividendos que você pode ganhar, tem fundos de investimentos imobiliários, tem fundos de investimentos. Existe um oceano de possibilidades, mas você precisa saber para onde é que a sua vela está levando o teu barco com objetivo. Porque, como dizia, acho que foi no Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, gente, investimentos é estudo, é autoconhecimento para você entender. Você falou, não, eu investi no Bitcoin. Ainda bem que você colocou na hora certa. Eu perguntei qual foi a data que você fez isso. Ainda bem que porque... Mas eu vou falar assim, olha, eu tava na faculdade, era um dinheiro, eu não entendi ainda de investimento. Foi um investimento curioso. Não, mas investiu certo, se segurou. Agora, diferentemente do seu... exemplo. Não é um bom exemplo. Tem um amigo meu de infância, altamente conservador, só para o pessoal entender, altamente conservador mesmo, que inclusive ele mandou uma mensagem ontem com um investimento conservador e eu autorizei. Ele chegou para mim, tudo bem, eu fiz tudo bem, eu já sei que é sobre investimentos. Ele fez, o que é que tu achas? Aí mandou um Bitcoin para mim. Aí eu não entendi. Aí ele fez, o que é que tu acha do Bitcoin? Eu fiz, o que é que eu acho do Bitcoin? Não, é uma criptomoeda. Expliquei para ele. Não, tô te perguntando, invisto ou não? Eu fiz, veja, tu tem dinheiro na poupança. Tu não tirou o dinheiro da poupança. Como é que você quer tirar o dinheiro e colocar no Bitcoin? Não é que é certo ou errado, se dá certo ou se dá errado. É porque o seu perfil, para este tipo de ativo, ele não é condizente. Porque qualquer notícia que vier à frente dizendo que porque o Bitcoin ele cai muito, ele sobe muito, ele cai muito, ele sobe muito. Qualquer oscilação que tiver, você vai passar mal. E você vai retirar ou vai tentar vender e vai dar errado. Então, assim, fique mais tranquilo. Aí ele não comprou o Bitcoin. Não é que é certo ou que é errado, ou que não dá certo, ou que pode dar errado. O melhor investimento é aquele que condiz com o seu perfil. Para você, e com objetivos. Você tem que ter objetivo de investimento. Não é simplesmente, eu vou colocar meu dinheiro para investir. Por quê? Porque aí você perde a motivação, você vai perder a noção daquilo dali, qualquer coisa vai ser mais interessante do que aquele investimento. Quando você coloca objetivos, você consegue atingi-los. Eu quero ficar aqui então com você para a gente fazer um resumo dos principais pontos que a gente quer que as pessoas levem hoje. Então, se não está investindo, tentar de leve fazer essa separação de 50 para os gastos fixos, 30 para os variáveis e 20 para o investimento. Nesse estudo, tentar usar um dos aplicativos. Qual que é o nome do aplicativo? Minhas Economias. Minhas Caso você não Economias. goste de planilha, que a gente vai disponibilizar também A gente vai a nossa disponibilizar. planilha. Vamos disponibilizar a planilha. Toda personalizada, ou seja, perfeita. Perfeita pro dia a dia, sabe? Aquela planilha fácil. Bem fácil. Então vamos começar aí, dividindo 50, 30, 20. Vamos começar a organizar os nossos gastos com a planilha da Duda ou um aplicativo. E com o Thiago, as recomendações aí do Thiago de investimento. Primeiro, pagar as dívidas que você tem para tirar isso da cabeça. Então, usar esses 20% de investimento para pagar as dívidas, quitar esse passado vermelho. E depois começar de uma forma segura através do Tesouro Direto e um CDB. CDB já está ótimo. E Mas tem alguns fundos também que são interessantes, mas esses dois iniciais já são ótimos para as pessoas entenderem como é que funciona a questão do investimento, do dinheiro ao longo do tempo. Porque quando você vê caindo na sua continha, mesmo que seja pouco, você, caramba, tá caindo dinheiro. A gente já teve cliente que já tinha um poder aquisitivo maior, que a gente tirou da poupança e colocou em um tesouro, colocou, enfim, em algum tipo de CDB, que depois de um tempo cai um dinheiro. E ele me ligou, olha, caiu R$2.000 aqui na minha conta, foi o que eu fiz. Eu falei, veja, você não investiu de maneira correta. Então, esse se chama os frutos dos seus investimentos. Parabéns. Ele ficou feliz da vida, porque ele ganhou R$2.000 na cabeça dele sem fazer nada. Falei, não, você trabalhou muito, você juntou dinheiro e agora ele está começando a trabalhar por você. Então, essa é a questão dos investimentos. Então, pagar a dívida, como você falou, primordial importância, porque é muito raro, né, Dudu? Uma dívida, principalmente se tiver com juros, enfim, que essa dívida fique abaixo de uma remuneração de investimento. É muito difícil. Se a gente consegue uma boa remuneração, sei lá, 12%, 15% ao ano, um cheque especial, um rotativo de um cartão de crédito, uns juros, ele vai ser muito mais acima disso. Só para você ter ideia, o cartão de crédito, a gente está falando do rotativo, o cartão de crédito é 300% ao ano. Então, assim, não tem investimento, raríssimas exceções.
Né? Alguém pode dizer, não, já vi que cresceu beleza, 1000%, mas ninguém investiu naquilo ali e você está analisando o passado. Cresceu, é muito fácil você dizer que era óbvio aquilo ali depois que passou, mas me diz aí quais são os investimentos que vão crescer 1000% em um ano que eu também vou investir. Ninguém sabe, então é somente especulação. Então pagou dívida, fez a reserva de emergência, está tudo organizadinho, está com um colchão financeiro bem macio, vamos para investimentos? Investimentos, quem sou eu financeiramente falando? Eu vou aguentar uma oscilação no mercado? Não, então esquece renda variável por enquanto. Coloca numa renda fixa que valorize o teu dinheiro ao longo do tempo, pelo menos acima da inflação. Estuda. Caramba, tem tanto conteúdo bacana nas redes sociais, tem tanto conteúdo. Aí, aproveita, deixa aí o seu arroba. Não, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, é bem fácil. É Insta de Monteiro, meu sobrenome, Thiago Monteiro, @Insta de Monteiro, e tem Insta de Duda, que é a mulher mais sortuda do mundo, que fez o maior investimento da vida dela, foi casar comigo, né? Então, então Insta de Monteiro, Insta de Duda, a gente... E tem um alerta de gente está criando um Instagram do zero, que é só para dicas de economia, finanças e investimentos, que se chama Alerta de Dinheiro. A gente vai trazer conteúdos diários. Então, quem quiser seguir a gente, tirar dúvidas e cobrar a planilha da gente, pode dizer o seguinte, quer a planilha da gente, manda um direct dizendo, olha, eu vi o podcast da Mia e vocês falaram que vão dar a planilha. Pode mandar um direct pra gente que a gente vai mandar a planilha automaticamente para vocês. Ai, que maravilhosos. Tô super feliz que vocês vieram aqui. Quero que você, Duda, e vou convidar vocês dois a deixarem a última mensagem. O que vocês desejam para as pessoas? Porque a gente começou falando sobre amor e dinheiro e como construir um relacionamento financeiro saudável, sozinho, mas também juntos em um casal. Então, qual que é a mensagem que você deseja para as pessoas? Se eles puderem levar só uma coisa de todo esse papo, o que você quer que eles levem? Transformação. Transforme sua vida através da educação. Só com a educação que a gente consegue realmente se transformar, mudar, se educar e ser uma pessoa muito melhor, principalmente com dinheiro no bolso. Todo mundo gosta, Mia. É melhor viver com dinheiro no bolso. É bom, gente, falar que não é hipocrisia. Então, se eduquem, se transformem. E agradecer também a participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amamos estar aqui com você. Então a gente espera que seja o primeiro de muitos encontros e ter transformado realmente a vida de muitas pessoas. Então esse é o nosso objetivo, é a nossa missão de vida mesmo. Transformar. E Thiago, deixa aí uma mensagem de tudo que você falou. O que você gostaria que as pessoas levassem com eles? E qual transformação que você gostaria de ver? Dinheiro não é tabu. O dinheiro, ele é a rotina da vida da gente. Então, se o pessoal entender isso, vai transformar o dinheiro em um ótimo servo. Caso contrário, ele se torna um impiedoso senhor. E a diferença é como é que você lida com ele. Então, se você entender que o dinheiro ele não é um tabu, ele é uma coisa que você pode domá-lo, administrá-lo e fazer com que ele trabalhe para você, aí as coisas começam a fluir de maneira mais estratégica. Então, o dinheiro não é tabu e trate ele como você precisa tratá-lo, com respeito, com dignidade e principalmente com estratégia. Caso contrário, ele vai te dominar. Uau. Obrigada, Duda. Obrigada, Thiago. Mia, muito obrigada por estarmos aqui. Foi perfeito, né, amor? Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento e teorias e práticas. E ainda um brinde para todo mundo em casa, que é a planilha da Duda. Olha aí, a planilha do casal, do Dago, Duda e Thiago. A gente tem essa planilha personalizadíssima. É bem massa. Só digo isso, é massa, né, amor? É massa. É massa. É massa. Bem recifense, é massa. É massa. Essa é a planilha pra gente. Não farrape, não deixe para depois, hein? Não farrape, porque a planilha é massa. A planilha é massa. Obrigada. Beijão.